A gente acabou de atualizar a situação desse protesto, dessa manifestação, motoristas de vans que organizaram, né, contra o aumento no número de roubos, assaltos. E a gente vai entender um pouco melhor, né, que assaltos são esses, que casos de violência são esses. Conversando a partir de agora com Antônio Lascos, que é diretor executivo do SETPESP, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo. Lascos, bom dia, obrigada por nos atender mais uma vez. Bom dia, nós que agradecemos. Bom dia, Sheila, Carla, Megali e todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço para tentar conversar um pouquinho sobre esse tema que nos afeta tanto. Pois é, esclarecer um pouquinho. A gente está falando de que tipo de assalto, que tipo de violência. A gente conversa aqui nos bastidores, né, Lascos? E na hora em que surgiu esse assunto, o Lascos já mandou mensagem para a gente falando assim, ó, é um alto roubo de módulos eletrônicos, que são os tacógrafos, né? Vocês têm tido essa percepção, têm informações nesse sentido e agido de alguma forma para buscar as autoridades e reduzir esses casos? O tacógrafo é um equipamento e os módulos eletrônicos é um outro equipamento, né? Por que tem aumentado esses casos? São equipamentos de fácil transporte, número 1, alto valor no mercado paralelo, e a criminalidade, infelizmente, descobriu esses equipamentos de uma maneira muito rápida e existe, sim, um mercado paralelo que consome esse tipo de produto roubado ou furtado. E nós, então, começamos a tratar da seguinte forma. Nós fizemos aqui, via o sindicato, uma central de recepção desses boletins de ocorrência. Só esse ano foram mais de 170, somente esse ano, foram mais de 170 ocorrências nas empresas de transporte de passageiros regular. E nós fizemos, então, um mapa de calor e transmitimos isso para a Secretaria de Segurança Pública, para que ela pudesse, junto com a Polícia Civil e Polícia Militar, agir na combate e na prevenção desses roubos e furtos. E no segundo eixo, conversamos com as montadoras e fabricantes para tentar criar um tipo de trava, um cadeado eletrônico, que um módulo eletrônico, esse módulo eletrônico ele comanda toda a parte de injeção eletrônica dos motores a diesel. Então ele é muito importante. Então, se ele fosse retirado de um equipamento, ao ser plugado em outro, ele não funcionasse. Então as montadoras, as principais montadoras aqui do país, já estão trabalhando nesse sentido. Só que, enquanto eles trabalham e atualizam esses processos, todos os ônibus que foram fabricados e estão aí em atividade, eles estão sujeitos a esse tipo de roubo e furto. E outro ponto muito importante é que, se tem o roubo, tem um mercado paralelo que consome isso, e aí vai toda aquela esteira que nós já conversamos há bastante tempo, do combate aos ônibus piratas e clandestinos, que são esses ônibus piratas e clandestinos que consomem esses equipamentos e essas peças roubadas e furtadas. O tacógrafo já é um pouco diferente, porque os tacógrafos mais antigos, eles são analógicos, não há como a gente atualizar, e os atuais tacógrafos são digitais. Esse sim também pode vir com essa atualização de uma trava ou um cadeado eletrônico. E por enquanto a gente vai ter que conviver com o auxílio da Secretaria de Segurança Pública, que já acionamos, e prevenção, né? Que tipo de prevenção? Os novos modelos virem com essas travas, equipamentos colocados em locais que dão difícil acesso, porque ele é muito fácil de ser retirado do veículo. Então, o bandido ele tem um acesso fácil e rápido. Rapidamente ele desconecta o módulo e leva. E ele pode ser despachado via correio, é um equipamento pequeno. Então, isso facilitou muito essa incidência. Mas muito nos preocupa e a gente vem trabalhando com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo para tentar combater e prevenir esse tipo de criminalidade. E eu estou impressionada com as mensagens de ouvintes. O Sérgio é um deles, falou, já me roubaram 4 tacógrafos. Não, módulos. Não, no caso dele, tacógrafos. No caso do Sérgio, sim. Aí um outro ouvinte dizendo que na moto dele, ele chegou e a moto estava toda revirada, com o banco revirado. E aí o que ele viu, que tinham levado o módulo. Nesse caso foi o módulo, que ele falou, custa uns R$3.000. Tá Desculpa, vendo? eu não tinha Imediatamente chegaram mensagens falando só disso. Porque eu vi de módulos só. Então. E aí o Lascos, ele trouxe um outro número, porque mais cedo a gente encaminhou para a live, uma das faixas ali dessa manifestação que acontece agora, diz o seguinte, 713 vans roubadas de janeiro de 24 a março de 25.
E o Lascos falou sobre 120 ou cento e tantos, né, casos em ônibus regulares. Só para esclarecer, essa manifestação que está acontecendo agora não é promovida pelo sindicato dos ônibus, do transporte rodoviário convencional, digamos assim, né, Lascos? Essa manifestação está sendo feita pelo fretamento, associações e sindicatos de fretamento, que é uma outra entidade. A nossa representa os ônibus intermunicipais de passageiro coletivo, e nós também estamos sofrendo esse problema, porque o que aconteceu? A modernização dos motores trouxe todos esses módulos, todos os carros de passeio, inclusive. Só que nos veículos a diesel de grande porte, que é o nosso caso, os ônibus rodoviários, um módulo desse chega a custar 12, 13 mil reais. E imagine isso no mercado paralelo, sendo vendido a 7, 8. A polícia, no final do ano passado, em dezembro, conseguiu identificar um receptador. Com ele tinha mais de 35 módulos para serem despachados. Então você imagine quanto que isso pode gerar de receita para o mercado ilegal. Ô Lascos, e se a polícia para uma van ou um ônibus clandestinos, só de olhar para o tacógrafo é possível dizer que ele foi roubado ou furtado? Ele pode dizer se foi substituído ou não. Isso a polícia tem como verificar, por causa da numeração dele. Mas teria que ter um boletim de ocorrência e um cadastro único que identificasse, similar ao celular. Se você tivesse uma central que colocasse o número daquele tacógrafo como roubado ou furtado, e a polícia poderia identificar. E você pode ter uma quebra do tacógrafo e comprar um tacógrafo novo. Então, realmente precisaria do modelo como é o celular, o MEI, que tivesse uma listagem de celulares roubados. Então, o ideal é que houvesse uma central que pudesse ser colocada uma listagem dos códigos dos tacógrafos roubados ou furtados. Tá, então é um pouquinho mais difícil, né? Você saber que aquela pessoa comprou. Tem que fazer um cruzamento de informações, pedir uma nota fiscal. É um pouquinho mais complicado, mas talvez seja um bom começo, né? Você buscar o receptador é sempre mais fácil de ficar correndo atrás do ladrão. Então, tem ouvinte falando assim... É isso que a gente trabalha. Vocês entrevistaram uma pessoa errada. A ideia não era conversar exatamente com quem está na manifestação sobre o protesto, agora. Era explicar entender o tema. isso. E a gente está conversando com quem conhece, né? Realmente Exato. entende desse tema, que é o Antônio Lascos, diretor executivo do CETPESP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiro do Estado de São Paulo. Lascos, obrigada, viu, pela conversa, pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado pelo espaço e vamos torcer para que a Secretaria de Segurança Pública tenha mais sucesso nas investigações. Perfeito, obrigada, bom dia.